Então, qual que é a ideia? O segundo tipo de função de comportamento que tem é o quadrático, né? É a função quadrática. Tá? Que é a função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tem esse formato, né? A, B, C são os coeficientes, tá? São números reais, os coeficientes. E x é a variável. O que a gente sabe? Então, que se o A é maior do que zero, então a parábola tem concavidade para cima. Se o A é menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo. Então resta saber se ela tem raiz ou não, né? Tá? Aonde ela corta o eixo x. E o vértice, né? Então a raiz é a fórmula de Bhaskara, que é o delta b quadrado menos 4ac, né? ABC vem dessa expressão aqui, né? X quadrado mais bx mais c. E o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2 vezes a. Ok? Então essa é a expressão para a raiz. E o vértice, basta que a gente ache a abscissa, né, do vértice, que é fazer menos b sobre 2a. E o y do vértice, né, o outro ponto é calcular o f desse valor, né? Ok? Então, nós temos, se a gente considerar o a positivo, tem 3 situações. A primeira, ó, se o delta for positivo, então existe 2 raízes real. A parábola corta o eixo x em 2 pontos. Se o delta for igual a zero, a parábola tem uma raiz real só. Ela corta o eixo x somente em um ponto. E nesse caso, o vértice coincide com a raiz, né? O x do vértice coincide com a raiz. E se o delta for negativo, ela não toca o eixo x. Ok? E vale a mesma ideia para o a menor do que zero. Se o a é menor do que zero, então ela tem concavidade para baixo. Então a mesma ideia. Se o delta for positivo, ela toca o eixo x em 2 pontos. E quem é esses 2 pontos? Quem são essas duas raízes? É dada pela fórmula de Bhaskara que está aqui. Tá? Se o delta é igual a zero, ela toca somente em um ponto. Ok? E se o delta for menor do que zero, ela não toca, fica aqui embaixo. Porque eu estou no caso A menor do que zero. Então, de novo, ao olhar para essa expressão, a gente já consegue, né, saber se o A é positivo ou concavidade. Aí calcula o delta, já sabe se tem uma, se tem duas ou se não tem raiz. E, a partir daí, calcula a fórmula de Bhaskara. Utiliza a fórmula de Bhaskara para calcular as duas raízes. Tá? Se tiver, para calcular uma raiz, se for o caso, ou nenhuma raiz. Se o delta for negativo, a gente para e conclui que não tem nenhuma raiz. Ok? Tudo bem? Fazer um exemplo, então? O problema, gente, é que ao inventar um exemplo de cabeça, né, a chance do delta não dar uma raiz exata é muito grande. Então, eu vou inventar um qualquer aqui para vocês verem como a raiz não dá exata, né? Então, vou fazer um exemplo, vou inventar. Alguém quer inventar uma equação de segundo grau? Inventa no chat aí uma equação de segundo grau. Fala um valor para A, um valor para B e um valor para C. Vai, no chat. Ninguém chuta? Não? Três, 9, 25. Beleza, ó. Então, ó. 3x ao quadrado, mais ou menos. Vou colocar menos 9
x mais 25. Fui fazendo aqui, tá? Então, dessa maneira que eu escrevi, então aqui, ó, é uma equação de segundo grau, é uma função quadrática, né, de fato, porque ela tem a expressão ax ao quadrado mais bx mais c. Quem que é o a? 3. Quem que é o b? Menos 9. Então, o a é quem multiplica o x quadrado, o b é quem multiplica o x, e o c é quem está aqui sozinho, 25, tá? Então, o que eu já sei? O a é positivo, que é 3, nesse exemplo. Então, tem concavidade para cima. Tá? Vamos para o delta, saber se tem 0, uma ou duas raízes. Então, vamos para o delta. Então, b quadrado menos 4ac. O b é menos 9. Então, menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o a. Então, ó, b quadrado menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 25. Então, delta fica igual 9 ao quadrado dá 81. Aqui vai ficar menos, aí precisamos fazer essa conta, né? Deixa eu fazer aqui. Então, ó, 4 vezes 3 vezes 25 dá 300. 81 menos 300. E a gente já viu que isso dá, não precisa nem continuar a conta, né? 81 menos 300, já viu que isso vai dar negativo, né? Tá? Então, isso fica menor do que zero. Então, não tem raiz. Não tem raiz real, né? Tá? O que significa isso? Que ela é uma expressão desse tipo aqui. Deixa eu melhorar esse desenho. É uma parábola que está acima do eixo x, tá? E é claro, né, quando x é igual a zero, quem que é o f de zero, né? Esse ponto aqui, né, é o c, né, ó. Se eu fizer o f de zero, então fica 0 ao quadrado vezes 3, 0, isso é igual a 25. Então, ela toca aqui no 25, né, no c. Esse daqui, embora não tenha raiz, a gente ainda consegue calcular o vértice, né? Quem que é o x do vértice? A abscissa do vértice. Menos b sobre 2a. Então, isso fica igual menos 9 dá 9 sobre 2a, 2 vezes 3, 6. Então, esse pontinho aqui é 9 sobre 6, tá? Onde ela muda o comportamento. Então, embora não tenha duas raízes, a gente consegue ainda calcular o vértice e o ponto onde ela corta o eixo y.